Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Sim, rapaz, e esse não é um episódio comum deste podcast. Por que não? Porque eu estou fazendo um episódio já gravado. Mas todos os episódios são gravados? Não, esse é um episódio de um outro podcast, do meu antigo podcast. Na verdade, esse episódio eu guardo ele no meu coração de tão informativo e importante que eu acho. E eu gosto de apresentar ele para as pessoas que se interessam sobre esse assunto. Bem, você já viu no título que esse episódio é sobre ocultismo, certo? Então, como é um episódio sobre para leigos, né? Eu na época era muito leigo sobre esse assunto. Faz 2 anos que eu fiz esse podcast. Inclusive isso que eu queria falar também. Fazem 2 anos que eu fiz esse podcast, então relevem qualidades, ok? Relevem sonoplastia, porque eu naquela época não sabia editar. Me desculpe, eu tava começando. E a qualidade dos próprios participantes, dos próprios podcasters também, tá uma bosta, ficou uma merda. Mas enfim, eu tô deixando aqui porque eu quero reforçar eu quero trazer esse assunto futuramente, para quem sabe discutirmos, né? Enfim. Então fica aí com o episódio desse meu antigo podcast sobre ocultismo. Na verdade, eu sempre esqueço de falar as coisas, rapaz. Ele também é para leigos, tá? Então, como eu já disse, na época eu era leigo, não sabia nada sobre, me aproveitando dessa como que se fala? Eu não sei. Da minha falta de experiência com o assunto, da minha falta de conhecimento até com o assunto, eu quis gravar esse podcast de orelha mesmo, sabe? Para conhecer o ocultismo e tudo mais. E, enfim. Fiquem aí com o episódio então. E é nóis. Falou! Esse programa é contraindicado para menores de 16 anos. Olá, ouvintes e ouvintas do podcast. Você deve ter notado pelo clima que esse será um episódio, no mínimo, peculiar. Como você pode ver no título, hoje falaremos sobre ocultismo. Isso! Falaremos sobre anjos e demônios, morcegos e mafagafos. Então fique conosco e saiba mais sobre o lado sombrio da força. Spooky. Bom, eu tô aqui pra falar sobre ocultismo de forma oculta. Tão oculta que vocês não vão perceber que eu falei. Modo ninja. Bom, meu nome é Erli, aspirante a mago, e pra quem tem pensamento forte, o ocultismo é só questão de opinião. E assim começamos esse episódio, senhores. Já começando, né? Vocês acreditam em alguma coisa? Vocês têm religião, algo do tipo? Cara, eu acho que eu dá pra me considerar um agnóstico ateu. Eu acredito que não exista, mas eu não descarto nenhuma possibilidade, antes de mais nada. Mas o ocultismo, ele é sobre religião especificamente? É sério, eu não sei nada sobre. Sim e não. Tem áreas do ocultismo? Porque, tipo, o que caracteriza a religião é dogma, né? Doutrina. Só. Na verdade, religião se caracteriza pela crença em algo. E aí, esse algo tem metodologia de trabalho, vamos dizer assim. Você acredita em alguma coisa, Erli? Cara, eu acredito em praticamente tudo que tem alguma base findável. Como que eu coloco isso? Se existe crença em algo, comumente tem um porquê. Se existe crença numa lenda, se existe crença num deus, numa forma, numa entidade, num poder, seja ele qual for, com certeza vem de algum lugar essa crença. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente no meu caso, eu tenho em mente da seguinte forma: se funciona para alguém, serve.
se serve é real de alguma forma. Então, desacreditar só porque não é exatamente o resultado que eu queria, não faz que não seja, entendeu? Às vezes eu acredito num negócio que eu tô acreditando errado ou esperando coisa errada, por isso que não acontece como as pessoas que acreditam dizem que é. Bom, eu me inclino um pouco pro lado do budismo, Shingon. Eu sou budista praticante desde os 12 anos de idade. Ah, não brinco. Sim, eu sou budista. Eu participo da Soka Gakkai. É um grupo lá do Japão, que eles estão já em quase todos os países do mundo. Eles trabalham tanto como uma entidade filantrópica, quanto como um grupo de filosofia de vida. É, budismo zen, né? Essa palavra zen, ela é carregada de muita informação. Então, se a gente for colocar com ela, seria o budismo zen como se fosse uma coisa mais voltada aos monges, aquela coisa mais tradicionalista. O budismo da Soka Gakkai que eu sigo, ele é mais voltado à sociedade comum e à prática diária, coisa do dia a dia mesmo. Então, ele não tem esse envolvimento de misticismo extremo, ele não depende, por exemplo, da crença de um Deus. Você pode ou não acreditar, mas não é necessário. Ele é muito mais sobre uma filosofia de melhoramento pessoal, mas ainda assim é todo baseado e fundado no budismo tradicional. Vocês ainda seguem o Dharma, essas coisas. Então, Siddhartha Gautama era o nome do cara lá que foi o primeiro representante, só que o nome dele vai para vários lugares sincretizando com o que é da região. Por exemplo, pra gente chama Nichiren Daishonin, que é o nome que veio pro leste oriental do mundo, é esse nome dele. Ele tem o nome de Siddhartha Gautama quando você tá na parte ali da Índia, da Tailândia, aquela região ali. Mas é o mesmo cara. Tá, e tudo isso é sobre o budismo, não é sobre a filosofia do budismo? Não, isso é só sobre o básico do que é o budismo. Assim. Ah, ok. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. Tá, vocês querem saber sobre o ocultismo, correto? Exato. Vamos falar sobre ocultismo aqui hoje. Então, primeiro a gente tem que trabalhar com razões das palavras. O que seria ocultismo? Primeiro a gente tem que trabalhar com a palavra oculto. Oculto por quê? Ninja. Isso. Like a ninja. Exatamente. É porque não é do conhecimento comum. Então, se é oculto é porque de alguma forma está escondido, ele não está aberto para todo mundo. E é implícito. Implícito também, serve como implícito. Mas pensa assim, quando você tá numa rua à noite sozinho, que tem poste, tem luz, tem tudo. Você consegue ver tudo que a luz faz com que, refratando, você veja. Só que não quer dizer que você, por não estar vendo as partes escuras, elas não existam. Por exemplo, se você vê um caminhão de noite com uma luz batendo nele, você vai ver o lado que tá pegando a luz, o outro lado tá escuro, você não vai conseguir ver. Só que não quer dizer que ele não tenha um caminhão inteiro ali. Então, o que seria a base do oculto? São coisas que existem e não são do conhecimento comum, ou se são, eles estão de alguma forma que, de certa forma, tá maquiado, tá um pouco cifrado, às vezes até escondido, mas não da forma esconder porque eu não quero que ninguém saiba, porque isso tem que ser escondido, mas sim porque às vezes até falta um pouco de interesse de quem poderia querer saber, procurar. Como o caminhão, quando a luz pega de um lado só, entendeu? Você pode dar a volta e ir com a lanterna e ver do outro lado, mas a escolha é sua. Dá pra dizer então que o ocultismo seria um quarto escuro que você não consegue dimensionar o tamanho dele. Se você tivesse num quarto que não é seu, se você tivesse num quarto que não é do seu conhecimento e ele é todo escuro, isso seria o ocultismo. Ah, sim, ok. Será que é acessível para todo mundo? Então, essa é outra questão. A porta do quarto vai estar aberta ou ela está parcialmente fechada? Então, vamos agora partir do segundo princípio, que é: se é oculto, existe, mas só é oculto porque você não sabe. Então, o oculto, ele é variante. Se eu tenho uma informação que você não tem, ela é oculta para você. Não quer dizer que ela não exista ou que não tenha, ok? Ok. Então, segunda coisa. A não ser que você não queira buscar, vai ser oculto para sempre. Só que o que é oculto no ocultismo? Informação. Seja ela para que motivo seja. Eu quero, sei lá, aprender a fazer chumbo virar ouro. Se eu não procurar quimicamente como tentar fazer pelo menos o chumbo mudar de cor para parecer ouro, se isso for possível, eu tenho que ir lá estudar muitos e muitos anos para conseguir chegar numa reação química que faça pelo menos o chumbo parecer ouro, eu não vou saber. Eu só vou achar que isso é magia negra ou sei lá, alguma coisa muito mística ou que não existe. Então, o ocultismo é conhecimento que você não tem acesso.
ainda. E aí, respondendo a pergunta do Matt, mas a porta vai estar aberta? Eu vou conseguir saber o que é? Todo conhecimento, ainda mais no tempo que a gente vive hoje, ele é de acesso comum. Mesmo que você tente esconder, o conhecimento ele vem até você por alguém. E vai vir. A parada é, o conhecimento passa na sua frente. Você pode pegar ele ou não. Você pode querer aprender sobre ele ou não. Tanto que existe muito misticismo no que a gente vive aqui no Brasil, que deveria ser oculto, mas não é porque é cultural nosso. Só que se você chegar, por exemplo, num inglês, uma pessoa que mora na Inglaterra, e falar que se deixar o chinelo virado a mãe morre, ele vai achar isso uma magia negra mais absurda. Porque como assim deixar o chinelo virado a mãe morre? Que tipo de magia é essa? Só que isso é só uma crendice que existe. Então, mas só que tem que separar as coisas, né? Tipo, de crenças do que realmente é fato, né? Então, o fato é baseado em algo. Tipo assim, é fato de que a gravidade segura a gente na Terra. Não é uma questão de crença. Exato. Isso é fato, com certeza. E depende de opinião, aliás. Sim, é fato, cara. Desculpa. Terraplanistas, pessoas que viajam na maionese. Gente, por favor, vamos acordar pra vida aí. Assim, a gravidade segura a gente, até que se prova o contrário, ela segura mesmo a gente. É isso. Aí o que a gente tem postumamente? A gente pode fazer paralelos que provam que a crença não deixa de ser factual. Por exemplo, existem alguns tipos de medicações que chamam placebo. O que é o placebo? Ele é um remédio que ele é indicado para você, um remédio, né? Quando você toma ele, não necessariamente o efeito dele, que tá na pílula, tá no xarope, seja o que for, é o que vai te tratar, mas sim o efeito mental que aquilo vai te gerar por você estar tomando um remédio e a sua cabeça está se adaptando a querer melhorar. Então, às vezes, é só o seu sistema imunológico que vai fazer o serviço. Por você acreditar, aquilo gera efeito. Meu pai tem uma história engraçada sobre placebo. O cara, ele jurava que ele tinha o nariz torto. Aí ele Como é que é? Ele jurava que o nariz dele era torto. Aham. Aí ele foi no médico diversas vezes. Aí o médico, de tanto ele encher o saco, deu pílula de açúcar pra ele. Pô, toma isso aqui, vai melhorar. E o cara, tipo, sarou, entre aspas, né? É isso que eu ia falar. Provavelmente a pessoa vai sarar. Porque o que ela quer é se apoiar num fato, na cabeça dela isso é fato, de que é aquilo que vai melhorar ela e não necessariamente ela. Você dá um empurrãozinho assim, tipo, vai. Exato. Sim, e o nosso corpo, a nossa mente, ela é movida pela nossa crença também. Não é só... não é à toa que a depressão, ela independe do seu estado físico. Ela te controla pela cabeça. Então você pode estar com um corpo apto a, sei lá, fazer uma maratona. Se você tiver num estado depressivo, principalmente os mais altos, você não aguenta levantar da cama. Então não é sobre o físico só. É sobre a crença, é sobre a sua mente. Então existe muita coisa que depende da sua crença, seja uma crença mística ou uma crença factual. A maior separação que a gente tem que ter é se é crença mística, expressiva, espiritual de alguma forma, ou se é uma crença factual. Porque você pode achar que a Terra é plana e crer nisso. Exato. Não quer dizer que seja factual. E você pode viver uma vida baseada nisso. In the villa of Amen, in the villa of Amen, stands a solitary candle. Então, tipo, até agora que deu pra notar que o ocultismo é uma rede de informações desconhecidas, é isso? Rede seria uma palavra muito inclusiva. Imagina assim, vocês sabem o que é a Biblioteca de Alexandria. Sim. Então, historicamente ela é conhecida, só que poucas são as pessoas que entraram nela e leram os livros. A Biblioteca de Alexandria é uma das maiores fontes ocultistas do mundo. Por quê? Porque o ocultismo é um conhecimento que está oculto até se descobrir ele. Só isso. É oculto para a maioria, né? Envolve N coisas. Coisas factuais, coisas não factuais. Só que só é oculto porque ninguém sabe. Ou porque a grande maioria não sabe. É tipo assim, até o Facebook ser inventado, não tinha conhecimento de uma rede social que poderia ter esse poder que tem o Facebook. Então esse poder era oculto, o poder do Facebook. Sim. E por que esconder informações do outro? Bom, vamos começar trabalhando então a partir do pré-Idade Média. Quando a gente para pensar em conhecimento, a gente tem que ver que a humanidade ela angariou conhecimento cada vez mais. Isso não quer dizer que o conhecimento ele era aprendido e distribuído, tanto que a linguagem escrita foi desenvolvida muito depois. A linguagem escrita para regiões, a linguagem escrita comum que quase todo mundo lê, a língua inglesa não faz tantos anos assim que se tornou uma língua tão comunitária. Então, o negócio é o conhecimento ser passado, que é o
mais complexo, porque com o tempo, mesmo que você quisesse passar conhecimento, não tinha conexões externas tão grandes, então se você quisesse passar um conhecimento de vida, por exemplo, você teria que chamar alguém para sentar do seu lado e contar. E ainda ia demorar um tempão, porque você não ia conseguir escrever um livro necessariamente e publicar ele pra massa. Aham. Se você escrevesse um livro, ele ia ser um livro na sua mão, e você tinha esse livro. Aí se você quisesse, você tinha que, sei lá, toma esse livro aqui e lê sobre ele. Esse é o meu conhecimento de vida. Pronto, você passou pra uma pessoa. E na época não significava que todo mundo leria, né? Até mesmo porque... Tinha que saber ler também, né? Aham. Exatamente. E aí entra o outro momento, que é o mesmo momento onde as pessoas que têm conhecimento entendem que têm poder. Logo, o quanto mais conhecimento, mais poderoso você é. E também, se eu quero deter o poder para mim, eu não vou passar conhecimento. Acabou? Sim. Só que aí que tá, esse poder ele pode ser ostensivo ou não. Você pode ser, por exemplo, um rei, que todo mundo venera você como Salomão foi, ou você pode ser um escriba, um cara que escreve os pergaminhos e fica de boa. Ele tem tanto poder quanto o cara que falou o que tá escrito no pergaminho, porque ele sabe o que tá lá, ele tem esse conhecimento. Na própria mitologia angelical, Metatron foi o anjo que escreveu tudo que Deus fez nas tábuas não nas tábuas dos mandamentos, nas tábuas que os anjos têm, que são como se fosse o fundamento do universo. Esse anjo, ele tem o conhecimento de tudo que Deus falou diretamente para ele escrever. Então, se ele quisesse, ele teria acesso a muito poder que muito ser superior, para quem acredita nesses seres, teria. Então, ele seria muito próximo a um Deus. Entendi. Só que para os outros é oculto. Something happened on the day he died. The spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. Então, a partir disso, o ser humano percebeu que ele, tendo informações que a maioria não tivesse, foram formadas, não sei, assembleias? Não assembleias, como que eu posso falar? Reuniões sobre essas informações? Grupos que obtinham informações, traziam e passavam essas informações para se tornar comuns. Assim você tem os primeiros grupos fechados. Os grupos ocultistas. Não usava essa nomenclatura ainda não, era só grupos que se reuniam para falar sobre coisas. E aí eu vou dar o exemplo mais comum, que ele se estendeu até poucos anos atrás, que é um grupo que aprendeu matemática, aprendeu relações públicas, aprendeu principalmente muito sobre construção civil e durante muitos anos. Já sei quem é, hein? Exatamente. Durante 300 anos eles foram demonizados, porque eles têm um conhecimento que ninguém tem. Eles são muito inteligentes, eles são muito foda. Se eles quiserem sair de uma cidade, a gente tem que matar esses caras, porque eles são uma fonte de poder muito grande. Então, você é um construtor de castelo. Você sabe tudo que foi feito no castelo do seu rei. Vamos dizer assim, você tem os planos em casa de como foi construído seu castelo, de como foi construído o castelo do rei e como a cidade funciona. Esses papéis, esses planos na mão de gente errada, pode destruir um reino inteiro, pode se perder muito com isso. Então, esse é um conhecimento que deveria se manter oculto por falta de opção. E foi assim que os maçons, eles foram vivendo. Eles eram pessoas que entendiam de aritmética, entendiam de geometria, eles entendiam de relações públicas, porque eles tinham que conversar com gente de alta sociedade. E ainda assim, eles eram pessoas comuns. Eles tinham seu nível de riqueza, mas eles eram pessoas comuns. Eles trabalhavam para reis diretamente? Sim. Mas eles eram mercantes, viajantes, trabalhadores. Eles eram arquitetos, basicamente. E aí, a própria fundação da maçonaria fala mesmo sobre a ideia de Deus ser o arquiteto do mundo, dele ser o trabalhador que construiu o mundo. Tanto que a própria filosofia da maçonaria é que Deus, ele não é um ser que fica olhando a gente sentado numa cadeira, e sim, ele é como se fosse
fosse um estudioso, tá numa mesa e ele trabalhou o suficiente para que o mundo acontecesse. E aí, como nós somos imagem e semelhança dele, a gente também tem esse poder de ser esse construtor, esse trabalhador. Então eles se focaram em ser pessoas inteligentes, como Deus, para ser essa imagem e semelhança, não só ser uma forma física. E nesse quesito do Deus, de pensar em Deus, até mesmo por conta disso que tem muita repulsa, né, de religiosos com relação a esse assunto. Não só esse assunto, como qualquer assunto que eleva um nível na sociedade. Não quer dizer que a religião queira te fazer burro, não quer dizer que a religião te interrompa de fazer nada. Só que se você, seja você de qualquer religião que for, resolver que quer seguir a sua religião, mas não quer só seguir a sua religião, muito provavelmente você vai bater em dogmas e pessoas do mais alto calão da sua religião vão te recriminar por isso. Porque se é pra você fazer aquilo, é pra você fazer aquilo. É uma cadeia de porta aberta. Se você quiser sair da cadeia, você tá literalmente fora dela, ou você tá dentro dela. Não tem um meio termo. Se você ficar no meio termo, você tá errado. Porque a partir do momento que você aceita informações, você também abre para as perguntas, né? E aí, quando você começa a fazer as perguntas para dogmas religiosos, etc., as respostas que você obtém não mexa, tipo, isso não interessa, ou não pensa nisso, geralmente, né? Por exemplo, eu estudei muito, eu estudei em colégio religioso, eu fui para seminário e tudo, e muitas questões apareceram na minha vida porque eu segui o budismo e eu estudava com gente cristã, e no fim das contas tinha muita pergunta que na minha cabeça não fazia sentido, e quando eu ia até as pessoas religiosas que eram de mais conhecimento para perguntar, pelo menos de onde eu vim ali, muitos me responderam. Só que teve muita pergunta também que foi assim: isso se resume em mistério da fé. Mistério da fé basicamente chega num ponto que não é sobre você entender, é sobre você aceitar e falar assim, é isso. Porque Deus disse que sim. Não é nem porque Deus disse que sim, é porque Deus sabe o que é. Deus tem uma menção mental que a gente nunca vai alcançar, a gente nunca vai se comparar a Deus, porque ele é Deus, a gente não. Se você acha no princípio da fé, você não questiona. É meio que isso, entendeu? Você só aceita. Uhum. Existem coisas questionáveis, mas existem coisas que não é sobre questionar. Tipo assim, não é que coisa é não questionável, é porque assim, não tem como um ser humano responder uma coisa que só Deus responderia. Então não tem resposta. Então você percebe um contraponto, né, na ideia maçônica, porque os maçons queriam se comparar, vamos falar assim, a Deus, enquanto religiosos não queriam nem chegar a ele. Então, não é... Seria basicamente isso? Sim, é isso, mas não exatamente com essas palavras, senão fica uma coisa muito soberba. Não era sobre comparação, era sobre busca do que a própria religião falava. Se me falaram que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu quero me parecer com Deus. Só que eu não posso só me parecer fisicamente, eu tenho que buscar ser cada dia melhor, para que um dia talvez eu alcance uma centelha do que é esse tal desse Deus. Porque se o Deus ele é infinito, ele é incrível, ele é onipresente, onipotente, onisciente, todos os únicos que ele pode ser, eu não vou alcançar isso. Mas eu posso trabalhar diariamente até o último dia da minha vida para tentar chegar o mais próximo disso. Porque também é o que ele falou, é o que ele pediu para que a gente fosse. Uhum. Então eu vou seguir os dogmas dele e vou botar isso em prática. Só que cada dia tentando melhorar e não tentando fazer do meu jeito a minha religião. Tanto que não necessariamente um maçom ele é cristão, mas ele tem que acreditar em Deus. É uma base. Assim, não tem volta, não tem como você contestar isso. De alguma forma, você tem que acreditar em algum ser superior, porque isso é um dos pilares, é a crença nesse ser superior, seja ele qual for, que faz você ser muito mais próximo da realidade. A gente utiliza da fé, eu não sou maçom. O maçom, no caso, ele utiliza da fé para gerar prática de vida. E isso no caso da maçonaria, porque existem muitas ordens, muitos grupos, muitas junções de pessoas com informações que são ocultas até hoje, porque tem gente que não quer procurar, porque tá muito fácil de achar. E elas não, assim, é porque eles não têm a vontade de ficar jogando isso nas pessoas. Quem quer procurar, procura. E acha. Não é difícil. Maçonaria, ocultismo. E quem comanda os governos? Você já ouviu falar nos Illuminatis? Capuz, espadas, 13 famílias, roupas pretas. A nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Misca! Musca! Então, você diria que a partir da internet, que ela se popularizou, etc., o ocultismo perdeu, não sei dizer se perdeu, ou se ele ganhou, porque as portas estão mais abertas para as pessoas sobre o ocultismo, ou não? Sim, e se a gente for colocar em níveis práticos, ocultismo é um
problema. Mas não é exatamente um problema porque é ruim, mas é porque se existe um conhecimento bom e ele pode elevar a vida de todo ser humano para um lugar melhor, você privar as outras pessoas de saberem é um problema. Se existe um conhecimento ruim que pode colocar todo mundo para baixo e fazer piorar a humanidade inteira, é muito bom que esse conhecimento não saia de onde ele está. Então, é bom. Então, o ocultismo ele é uma balança de existem coisas que devem ficar quietinhas, existem coisas que devem ser faladas, para quem procurar. Ah, sim. Ele tem todo tipo de informação, vamos falar assim. Sim. Seja ela boa, seja ruim, para a humanidade. Não que todo aspirante ou estudioso seja um ocultista necessariamente, seja um mago necessariamente, seja seja o que for. Cada um faz o que quer aprender, porque numa vida não dá para ser tudo. Mas você se aprofunda num ponto que você quer ir, e o principal é você descobre o quanto as coisas já estão dentro da nossa vida e não deveriam ser tão ocultas, não. É porque a gente não quer simplesmente olhar um pouquinho mais pro lado e ver quanta informação tem ali. Quão abrangente será que é todo esse conhecimento? Cara, imagina assim, se tem uma pessoa estudando sobre algo, ela vai viver uma vida estudando e vai conseguir X coisa. Se 2 estudarem, você tem 2X coisa. Se milhares estudarem, você tem milhares X coisa. Se muito mais gente estudar, vai ter muito mais gente X coisa. E assim vai. Pesquisando sobre... Isso. Às vezes sobre o mesmo assunto, às vezes sobre muitos assuntos. Então, quanto mais gente estuda e procura, mais o que é oculto se torna menos oculto e ao mesmo tempo a gente consegue fazer ser mais real e fica menos figurativo, fica muito menos sobrenatural. A própria magia mesmo, ela existe no nosso mundo, mas ela não é como é pintado nas histórias, como é pintado Isso que eu ia te perguntar, se existem tantas informações assim, as magias que a gente fala, etc., elas também podem ser reais? Sim, na verdade elas são. A gente tem que começar partindo do princípio do que é magia. Claro, não é aquela bola de fogo que você vai produzir na sua mão. Bola de fogo a gente lança com armas de fogo. Então não é magia. É magia, mas não é. Para um indígena, uma arma de fogo era magia, assim como um avião, etc. Para um indígena, qualquer coisa que não fosse da natureza já era mágico, era divino, era místico. Um avião era um deus, né? Exatamente. Existem lugares no mundo hoje em dia, por exemplo, alguns lugares na Amazônia, que existem aquelas aldeias indígenas que são exclusas do mundo, elas sabem como é o mundo aqui fora, mas eles sabem o suficiente para saber que eles não querem vir para cá. Então, por exemplo, se passar um cara lá vestido com aquelas roupas de apicultor, o cara pode achar que é um alienígena, pode achar que é um deus vestido de branco, numa roupa toda fechada, esquisita. Então, essa é a base do que o ocultismo é. Quando você não sabe, ele pode parecer qualquer coisa, ele pode se travestir de qualquer coisa, mas às vezes é só um cara com a roupa de apicultor. Porque é uma tecnologia desconhecida, né? Isso, tecnologia é uma palavra bem resumida, mas é um conhecimento desconhecido. E a partir do momento que você conhece, não é mais oculto. Simples assim. E essas magias seriam em forma do quê, basicamente? Controle mental? Não, então, vamos por partes. Primeiro que, definindo magia, que vem no termo magi, ele é conhecimento. Se você fizer qualquer pesquisa por aí pelos Google da vida, você vai ter a descrição de como seria a palavra magia em... Normalmente usa-se do latim, do latim e do magia. Só que, qual que seria a ideia da magia? É você saber, de magis, na verdade, desculpa, magis, magis, que é da onde vem a palavra magus ou mago. Caramba. Sacou? Aí daí que é a parada. Magia é de mago, mágica é de ilusionista. Já usem isso pro resto da vida de vocês. Quem faz mágica é ilusionista, quem faz magia é mago. E feiticeiro faz feitiço. Feiticeiro faz feitiço. Perfeito. Se a gente for ver pela Zoroastria, o que é ser essa coisa? Zoroastria é o primeiro estudo da magia. Ah, ok. É a primeira forma de estudo. Pesquisa por Zoroastro no Google. Isso. É o primeiro estudo da magia. O que a gente tem como magia? Química é magia. Um projeto físico, sei lá, que você quer provar que a gravidade existe, é magia. Você chegar num lugar onde ninguém tem dinheiro no bolso, mas você falar que você tem produtos Rinodê e que eles podem revolucionar a sua vida e da sua família e vender pra gente que nem dinheiro tem e vai ter que pedir emprestado pra fazer funcionar, é magia. Então a magia, ela tá intrínseca em tudo, ela pertence a tudo. O negócio é, você tem que pegar nada e transformar em algo. Você tem que pegar um algo e transformar em outro algo, que é daí que vem a base da alquimia. A alquimia, ela é como se fosse a primeira
primeira magia física. Na natureza, nada se constrói, tudo se transforma. Lavoisier estava um pouco equivocado nessa frase, mas ela é certa, porque não é que nada se cria. Se você pegar pelo princípio de que algo existe, mas não é o que você busca, então esse negócio ainda não existe. Um frango assado é uma transformação de uma galinha viva num frango assado. A transformação, então nada se cria. Só que aí que tá. Se ninguém nunca pegar uma galinha, depenar ela, arrancar a cabeça e os pezinhos, limpar por dentro e assar pela primeira vez, a gente tem também por consciência de que nunca foi criada o frango assado. Então é meio que você influencia os acontecimentos para eles resultarem em outra coisa. É por isso que essa frase do Lavoisier ela é um pouco ambígua, porque se cria sim, mas criação é a primeira vez, depois a reprodução. É tipo assim, se eu gravar um filme, eu criei esse filme. Se alguém for lá e fizer um filme igual ao meu, ele reproduziu ele. Em alguma hora você vai ter que ter uma manipulação de alguma coisa. Sim, então basicamente o negócio é que a criação vem muito do fazer pela primeira vez. E aí o resto é cópia, resumidamente. Porque você pode fazer o mesmo resultado, mas você não foi o primeiro a fazer. Tipo virar pai. E o que é importante na parte da magia com relação a essa coisa do criação, transformação? Pro mundo real, não pro misticismo. Pro mundo real, com bases reais, com coisas factuais. É você transformar coisas em outras coisas. Transformar opiniões em outras opiniões. Transformar, por exemplo, uma situação difícil numa situação fácil. Transformar, sei lá, R$1 que compraria 5 pães em R$10 que compraria muitos mais pães. E isso assim vai. Mas isso não é magia. Isso aí é, sei lá, desenvoltura de vida. Isso aí sei lá, é ter um pouco de feeling, de situação, de sentimento ali e tal. Então, é que esse tipo de magia se tornou tão comum que a gente acha que é algo natural. Só que aí que tá, toda a magia é natural. Por isso que usa-se muito esse negócio de magia é coisa da natureza. Porque o negócio que assim, tem algumas magias que a gente faz tanto, de forma tão corriqueira, que a gente nunca vai achar que é magia. Mas cara, quando você não tem R$1 no bolso e você conseguir dinheiro de alguma forma, você tá sendo um mago pra sua vida. Tá fazendo do nada alguma coisa. Então isso é magia sim. É claro que agora vem a parte um pouco fora da factual e que envolve o misticismo, a crença. Pra quem é crente em situações, em algum misticismo, seja ele qual for, a pessoa usa de artifícios místicos ou mágicos, ou seja o que for, para que esse efeito que ele queira gerar seja potencializado, para que tenha mais certeza de que aconteça ou de que aconteça com muito mais forma. Por exemplo, eu quero conquistar uma pessoa, eu gosto de uma menina aí e eu quero conquistar ela. Eu posso treinar por muito tempo na frente do espelho, como falar com ela, como ter uns trejeitos, como ter uma desenvoltura física, como olhar para ela, como me movimentar. Eu já tô fazendo uma mágica comigo. Eu já tô fazendo uma magia comigo que é de me transformar em algo. Que eu tô achando que é melhor, pelo menos. Então é uma transformação. É fato. Eu já tô fazendo uma magia. Sim. Só que aí eu posso potencializar isso comprando um perfume muito bom. Esse perfume ele foi extraído de algum lugar. Foi feita uma magia para que ele saísse do estado de flor que ele era, passado por uma forma química, um trabalho químico para que ele chegasse num frasco para mim, para eu passar ele e eu somasse isso com essa minha desenvoltura que eu tô criando. Então eu tô potencializando a minha magia e fazendo ela ser mais próximo do fato. Você tá me dizendo que o Frank Underwood, o cara do House of Cards, é um mago? Sim. Muito bom, muito bom. E isso eu tô falando de magia natural. Sim. Sim. Porque tudo que eu tô te falando até agora é baseado em coisas da natureza. Eu pego uma flor, faço transformar. O Heisenberg do Breaking Bad, ele é um mago, sem dúvida nenhuma. Porque no começo ele é um professorzinho que ninguém respeita ele. Depois, por causa da doença dele, por causa da situação que ele vive, ele resolve virar um traficante. E aí depois ele vira um cara muito foda. E ele começa a vender aquilo, ele começa a usar o conhecimento de química que ele tem pra trabalhar nisso. E ele vira um ser maior. Não é mais sobre o professor que ele era, é sobre o Heisenberg. Então você tem muita informação ali. Ele é um personagem de uma pessoa que é um mago. Caramba, muito foda. E ele não só faz isso com ele, como ele faz com todo mundo que tá à volta dele. Então a magia dele não é só nele, é em área. Sim.
eu queria perguntar pra você como as sociedades ocultistas sobrevivem há tanto tempo, como que eles lidam, como que os novos membros, vamos falar assim, conhecem sobre ela, tipo, cara, tá aí há tanto tempo, eu não tô nem falando de maçonaria aqui, porque a maçonaria é conhecida, falar sobre maçons aqui, mas muitas pessoas conhecem. Sim. Eu tô falando de sociedades desconhecidas, assim, tipo, reais, sabe, ocultistas, né? Como que elas sobrevivem? Será que não parte da natureza humana? É muito mais simples. Você tá ligado que eu vou fazer essa comparação que ela é meio boba, mas é só pra ficar muito prático. Você sabe onde vive barata normalmente? No esgoto. Viu? Isso é um conhecimento comum, logo não é oculto, correto? Aham. Mas barata vive só no esgoto? Não. Não. Eu posso te afirmar que barata vive em qualquer lugar. Afinal, qualquer lugar você pode achar uma barata. É. Só que é mais comum você ver elas no esgoto. Aí agora eu vou fazer uma outra situação. Você acha que tem mais barata ou gente no mundo? Barata, com certeza. Só que a gente acha que é o topo da cadeia alimentar. A gente acha que a gente roda o mundo e não o mundo que roda com a gente. A gente é top, a gente tem raciocínio, a gente é evoluído, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Mas tem mais barata no mundo do que gente. E com certeza a gente não consegue mais mensurar o número de barata que tem no mundo. Mas a gente ainda consegue mensurar o número de pessoas. Uhum. E você imagina como que uma barata vive? Porque assim, se você vê na sua vida umas 5 mil baratas, talvez seja muito. Ou talvez umas 10 mil baratas, talvez seja muito. A não ser que você trabalhe, sei lá, mexendo com esgoto, que você vai ver muito. Mas sei lá, se numa vida você vê umas 10 mil baratas, é muito. Se a gente juntar 7,8 bilhões, 7,8, 7,6 bilhões de pessoas no mundo e cada um vê 10, umas 1000 também numa vida, a gente vai ter uma quantidade muito grande de barata. Mas tem certeza que só tem essa quantidade de barata no mundo? Não quer dizer que o ocultista seja uma barata, de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. É que eu tô exatamente dando esse exemplo simplista para mostrar que não é sobre como vive, e sim pelo fato de que eles estão lá vivendo, enquanto a gente tá focado em outras coisas. Se a gente resolvesse parar para estudar muito mais as baratas, a gente saberia muito mais sobre a comunidade delas, sobre como elas vivem, como elas não vivem, o que elas precisam, o que elas não precisam. Então, o ocultista, ele só tá lá, fazendo a vida dele, estudando as coisas que ele quer, aprendendo sobre o que ele quer e desenvolvendo a vida dele. Tanto que ele não precisa falar para ninguém que ele é, porque tanto faz. Uma barata não chega na sua casa e fala, com licença, uma barata vai entrar no seu esgoto. Não, ela só vai. Às vezes você não vê, às vezes você vê ela passando. Às vezes. Você não sabe quanta barata pode ter na tua casa agora, mesmo você pensando que barata tá no esgoto. Então, esse sentimento de como que o oculto vive até hoje, vivendo, literalmente vivendo, buscando conhecimento, aprendendo, evoluindo, e provavelmente, não que seja um comum, mas uma grande parte das pessoas que estudam o ocultismo, elas têm uma vida muito mais facilitada, exatamente porque elas não estão preocupadas em fazer as coisas comuns, elas não estão preocupadas em ser vistas, elas só estão fazendo as coisas delas. Agora, quando a gente daqui, que não é desse mundo, resolve buscar e descobrir que isso existe, onde existe, como existe, aí a gente começa a olhar as baratas e começa, às vezes, até ter medo dela. E aí você consegue entender, por exemplo, por que uma pessoa que tem um dogma fechado tem medo do ocultismo, porque ela tem medo daquele conhecimento de vida ali desmentir o que ela acredita, literalmente. Ah, mas isso realmente acontece. E se as baratas resolverem se alimentar de humano? Nossa, aí fodeu. A humanidade acaba, simples assim. Só que a barata, ela não sabe que ela tem esse poder. E o dia que ela descobrir, talvez ela tome conta. Imagina o ser humano quando ele descobrir todo o conhecimento que ele pode sobre o oculto do universo. Não vai prestar. É por isso que nem todo conhecimento tem que ser aberto. Então o oculto é necessário. Ele é um mal e bem necessário. Porque pra quem procura, acha. Pra quem não procura, ainda bem que não procurou então. Porque se a pessoa já não tem vontade de procurar, se ela achasse de graça, provavelmente ela ia usar de forma errada. É um conhecimento que exige que procurem por ele. Sim. E quando você faz uma busca sobre conhecimento, você está disposto a sair do seu lugar e entrar no lugar de conhecimento. Então você tem que se baixar um pouco, você tem que deixar um pouco suas coisas para trás para aprender coisa nova. Tem coisa que você sabe que em algum momento você vai ter que largar, porque o conhecimento novo vai falar para você, esse conhecimento é velho, obsoleto e não funciona. Vai ter coisa que vai fundamentar muito mais o que você já acredita. Então, abraçar o ocultismo, abraçar as informações ocultas da vida, é exatamente querer se aprofundar na própria vida. Entendi. Caramba, impressionante. Mind blowing. Como que você descobriu, aprendeu sobre tudo isso? Cara, literalmente eu aprendi ouvindo os outros e me perguntando sobre o que eles estavam falando.
Porque, como eu disse, eu fui criado no mundo budista, e aí sempre se trabalhou com muita racionalidade no mundo budista. Então isso criou em mim uma vontade de perguntar. Logo, eu comecei a conhecer outras religiões, conhecer mais gente, né? Que a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais social. E nesse meio tempo que eu fui conhecendo gente e situações, eu fui buscando respostas para as minhas perguntas, e sempre uma pergunta trazia uma nova. E eu sempre quis resposta. Chegou no momento que era tipo assim, eu não tenho mais resposta para isso, mas aquele cara ali deve saber. Pronto, eu ia pro próximo. E assim foi. E assim foram os anos. Eu já morei em lugares que, por exemplo, eu já fui morar em terreiro de Umbanda, eu já convivi com gente que é judeu, já estudei sobre várias religiões por mim mesmo, já conheci muita gente que trabalha nas áreas das religiões, e principalmente com filósofos e teólogos. Então, quando você conhece muita gente assim e fica buscando isso, você encontra. E até esse conhecimento que é básico de gente que trabalha com isso é oculto para a grande maioria de pessoas. Só que você pode fazer uma faculdade e aprender tudo isso. Então, é oculto? Não. Se você não buscar, é. Entendi. Ó, só me dá um segundo que eu vou abrir um portão ali e já volto. Beleza, bora continuar? Podemos continuar. Agora eu já estou sendo vigiado pelo FBI, já sabem o que a gente está falando. Já que a gente trouxe o assunto do ocultismo aqui, esse foi nosso episódio. Muito Como obrigado. assim? What the fuck? What the fuck? Caralho, velho. Porra, nem chegamos, nem pisamos na terra do ocultismo, o cara já tá saindo já. Foi o 101 do bagulho. Já sei demais. Então, senhor Early, Sim. o senhor gostaria de dizer... Assim, não tem nem mais muita pergunta, cara. É porque um assunto é meio oculto para mim. Eu não tenho tantas perguntas. Mas o que mais poderia ser dito sobre este assunto? Na verdade, o que eu falei pra vocês é uma explicação sobre a nomenclatura. Agora vocês entendem tudo do que pode ser visto como ocultismo. Eu não falei nada sobre o ocultismo ainda. Ah, a gente nem pisou na terra do ocultismo ainda. É, por isso que eu falei, vocês podem pensar em coisas que vocês queiram perguntar, vocês perguntam e eu vou entrando em assuntos, entendeu? Tempo, 5 segundos. Foda que eu não sei o que perguntar, porque eu sou um poço de inutilidade. Aí é aquilo, né? Ó, pensem em coisas que vocês, sei lá, sempre quiseram saber e nunca contaram. Começa assim. Afinal, isso é oculto. Se você sempre quis saber e não sabe. De onde vêm os bebês? Comumente da maternidade. Das garças. Ah, isso explica tudo, uau. Dominação mundial, vai. Nova era mundial. A nova ordem mundial. Conspiração e etc. Não, aí sim. Então tá bom. Vamos lá. Isso é um conhecimento oculto, mas não é sobre ocultismo. Então, é porque eu cresci no meio evangélico. E aí, quando se falava sobre sociedades ocultistas, já tinha uma demonização já disso tudo. E essa coisa dos Illuminati, criação da nova ordem mundial, etc., essas coisas todas, vamos desmistificar logo esse troço. Tem totalmente a ver, né, com o ocultismo, obviamente. Sim, porque é um assunto oculto. Ele só não é um assunto real. Lembra a diferença sobre o que é factual e o que não é, independente se é oculto? Ah, sim, verdade. Então, a gente tem que partir do princípio que não existe essa coisa de nova ordem mundial. Ah, até que fim, graças a Deus. Até mesmo porque, pelo que eu ouvia falar quando era moleque, é bem ditatorial mesmo, sabe? Como se alguém dominasse a ONU e etc. Ah, sim. O que dá vazão também é a falar sobre o anticristo. Sim. E etc, sabe? Uhum. Mas não significa nada disso, que isso seja real. Então, aí entra o maior defeito do oculto. A falta de informação, mais a vontade de demonização. Como que funciona isso? Eu sei tão pouco sobre o quarto escuro onde eu estou atualmente, que quando eu vejo alguma sombra passar na janela, eu ligo ao que me dá medo. No caso, por exemplo, se eu for um cristão, o demônio. Se eu for um hindu, os demônios hinduístas, aqueles deuses que são cobradores.
Então tem muita coisa que você, por não conhecer, demoniza. É porque quando você não conhece algo, geralmente você... isso é a base do terror, né? De filmes de terror, do gênero terror. Se você Sim. não conhece algo, isso te produz medo, porque é desconhecido. O desconhecido gera medo. Exato. Não só o desconhecido, como o conhecido, porém não bem explicado. Porque ele gera dúvida. A dúvida também gera medo. Sim. Então, assim, por exemplo, sobre essa questão, a nova ordem mundial. Cara, vamos trabalhar sobre vida real aqui, porque falar sobre ocultismo não é sobre falar sobre mentira, é sobre falar sobre vida real. Primeiro, existem pessoas de poderio financeiro real que movem o mundo? Existem. Esses caras querem dominar o mundo? Sim, porque eles querem dinheiro pra caramba. Mas eles, assim, existem vários grupos de pessoas que se juntam para cada vez mais ter poder físico, financeiro, poder factual que a gente convive. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que isso tem alguma coisa a ver com um movimento espiritual. Porque independe da sua espiritualidade, se você é rico ou não. Você pode utilizar disso para ter forças para cada dia mais trabalhar e ficar rico e sugar de gente, manipular. Só que isso não quer dizer que você é uma ordem que o próprio Satanás está montando na Terra. Que são as duas coisas que separam bem isso. Por isso que, por exemplo, você saber sobre o oculto não te torna poderoso. Como você utiliza do oculto é o que faz você poderoso. Por exemplo, você saber que a nova ordem mundial... A nova ordem mundial não existe. Logo, você só é manipulado se você quiser. Ninguém vai colocar um chip na tua cabeça e controlar a sua vida. É mais fácil você querer implantar um VR na tua cabeça e jogar o resto da vida Pokémon do que alguém vir manipular você à força. Ah, mas isso aí é uma coisa que vão colocando na vida da gente para que quando a gente mal perceber, é a gente que quer voltar para isso. Não, mas é isso. Só que não é sobre uma manipulação que os seres místicos. Não, é a gente gosta de se divertir, então a gente vai querer isso. Se estão criando formas novas, a gente vai buscar isso. Da mesma forma que o conhecimento é trabalhado assim. Se você sabe como montar um computador, para quem não sabe, você é um gênio. Eu sou um gênio. Exatamente. Tipo assim, se eu sei pegar um PC torre, desmontar todo ele, chamar um cara lá da fazenda que nunca viu um PC, falar assim, ó, olha esses negócios aqui. Aí você monta todas as pecinhas no lugar, só isso, e liga no monitor e fala assim, ó, isso aqui é um computador. O cara vai achar que você é gênio. Adore seu Deus. É, tipo isso. E assim, é claro que ele não vai ver você como um ser superior. Ah, claro. Mas ele vai ver você como uma pessoa que tem muito mais. A diferença é que essas coisas que envolvem essas teorias, como, por exemplo, nova ordem mundial... A nova ordem mundial envolvem dinheiro. E a gente trabalha que nem uns bestas pra ganhar uma quantidade efêmera, minúscula de dinheiro. E aí tem uns caras que saem do mato e em 10 anos faz uma Trump Tower, sabe? Em 20 anos consegue virar o presidente dos Estados Unidos. Em 40 anos vira o presidente dos Estados Unidos. Ah, esse cara participa da Skull and Bones, esse cara é da nova ordem mundial, esse cara é Illuminati. Cara, não é sobre isso. Você pode botar qualquer rótulo nele, ele vai até gostar. Vai falar, realmente, eu sou tudo isso. Mas não era sobre isso. Ele só aprendeu como ser que nem o Silvio Santos. Você acha que o Silvio Santos é tipo o Illuminati brasileiro? O cara que tem um Não, mas seria bem legal se fosse. Não, e se ele fosse, ele seria o melhor representante pra gente, porque ele é um cara que todo domingo dá dinheiro pras pessoas. Sim. Ah, não, mas essas ordens aí querem dominar o mundo, querem fazer a cabeça e quer fazer você virar escravo deles, e eles querem que você esqueça Deus. Eu nunca vi o Silvio Santos falar mal de Deus. Pelo contrário, ele é judeu, ele acredita mais em Deus do que muito cristão. Ele acredita mais ainda em Deus do que muito cristão, porque ele estuda pela Torá, ele vive pelo dogma da Torá, então ele tem, vamos dizer assim, o Velho Testamento em casa, e é como ele vive. Então, não tem essas ligações. Agora, quando a gente não sabe, não quer saber, e por não querer saber, a gente pretende demonizar, meu amigo, é assim que você faz, sei lá, maçonaria ser um negócio do capeta. É assim que você faz Pokémon ser um negócio do capeta. Yu-Gi-Oh! Ser um negócio do capeta. Ah, falou a palavra demônio? É do capeta. Caraca, tem religiões hinduístas que são derivações do hinduísmo que os demônios, os devas, são astrais, são do bem. Os demônios vêm para fazer o bem, mas eles são demônios porque eles não são deuses e eles são caóticos. Eles fazem o bem do jeito deles, como se eles fossem uns anjos meio renegados ali. Mas eles não vêm para fazer o mal. Um Lawful Evil, não, Chaotic. Não, Chaotic Good. Chaotic Good. Isso. E aí eles têm essa coisa é os demônios que fazem o bem. A palavra demônio porque vem de um deva, que vem de uma ser astral, ser místico, só isso.
Agora eu vou bater no ocultismo pra vocês legal aqui. Legal. O que é demônio? Cara, pra mim... Você vai errar. Já, claro. Tá, pra mim é a visão da personificação do mal numa religião. Isso aí. Existe o bem e existe o mal. Pra mim é o demônio, é o mal. Isso aí, tá erradão. Matt, o que é demônio? Da puta. Do ponto de vista budista, é uma coisa imponente que se opõe às coisas. Tá, mas assim, a sua visão, o que seria um demônio? Sei lá, cara, uma figura imponente, mal visto. Algo inexistente. O quê? Algo inexistente. É a sogra. A sogra serve também. Cara... A sogra é o demônio da atualidade. Algo que, tipo, ele tem os próprios princípios, entendeu? Ele não precisa se aliar a nada, ele só se opõe. Eu acho que, pra mim é só isso mesmo, tipo, é a personificação do mal. Só. Acho que não chega a ser mal, tá ligado? Porque acho que é mal interpretado. Não é porque precisa ter, se existe o bem, precisa ter o mal, entendeu? Então ele vai ser o mal, ele vai fazer Mas essa o mal parte. tá no bem e o bem tá no mal, cara. Vice-versa. Não. Então, tá aí mais uma coisa que tá um pouco errada. Um pouco errada, não tá errado. Tipo, como que você vai ter A gente aqui, o lado ocidental, a gente é binário, velho. Ou tá certo ou tá errado. Ele não, entendeu? Mas como que você vai ter o contraste pra você dizer o que é mal e o que é bom? É tipo sim ou não. É mal ou é bom. Tá, só que vamos lembrar que a gente tá falando sobre as nossas opiniões aqui, não sobre a sociedade ocidental. Não, se for assim, então eu concordo com esse lance do yin e yang. Tipo, o bem tá intrínseco no mal, assim como vice. É o contraste, tá ligado? Sim, exatamente. Aí sim. Então, antes de falar de demônio, eu vou falar sobre bem e mal pra vocês. Eu criei o universo. Early, criei o universo. Eu também, pô, na última mesa, eu... Não é isso. Digamos que eu criei o universo. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Oxalá, Ifá, Deus, God, o que vocês quiserem. Já? Cláudio. Chamem à vontade do que vocês quiserem. Eu criei o universo, eu criei tudo, inclusive o universo. Ok. Eu vou criar seres que sejam como mãos minhas, extensões do meu poder. Eu vou criar os seres mais próximos de mim, minha primeira prole. Eu vou criar o que seriam, segundo a mitologia cristã, os meus arcanjos e os meus anjos. São a minha primeira prole. Depois, eu vou criar onde é. A palavra onde vem a partir do momento que existe criação. Antes de existir criação de locais, não existe onde, porque não tem lugar nenhum. A partir do momento que existe um lugar, a palavra onde começa a existir. Ok, eu crio o universo. Seja ele por forma criacionista ou explosão de um negócio que deve ter vindo da mão de Deus, porque da onde era esse negócio antes de explodir, né? Deus é um grande alquimista, então, ok. Tinha uma pedra bem grandona que ela explodiu e fez o universo. Essa pedra veio da onde? Fica aí a dúvida, com o tempo a gente aprende. Eis a questão. Esse é o ovo da galinha da pergunta. Nossa, Então, assim, eu criei o universo e agora eu tenho onde, que é o lugar, eu tenho quem, que é a minha primeira prole, e falta fazer uma coisa. Quando? Quando eu meço para mim que criei a partir do zero, que é onde começou. Então eu tenho tempo, espaço e coisas físicas, e pessoas, no caso. É a minha prole. Assim é criado o universo cristão. Ok. Até aí, existe questionamento do que é bom ou mal? Não. Por que não? Assim, então, peraí, ó. Primeiro, tava me vindo muito o universo do Eduardo expor na cabeça. Pode ser. Aquele universo lá é o cristão real? Porque, tipo... Não, é romantizado, mas é. Não, claro, mas é romantizado. Então, porque assim, eu tô falando das guerras primevas, entendeu? Tipo, acho que é as etéreas, eu acho. Aí existia, pode-se dizer que foram os primeiros demônios, vamos falar assim. Não, mas calma aí, é só no que eu falei aqui ainda, não vai pro futuro não, tá? Vamos só na parte que eu falei até agora. Não teve guerra ainda, só o que eu falei até agora. Entendi. Não, até agora... acho que não. Então, até agora, no que eu falei, não existe bem e mal. Até agora você criou e se estabeleceu, né? Onde, quem, quando, tá ok. Só criou e se estabeleceu o lugar, beleza. Então, até agora não existe bem e mal, correto? Até agora tá... sim. Então, ok. A partir de agora, eu faço assim, ó. E dou play. Agora as coisas começam a funcionar. Começa a ter movimento. Pessoas, quer dizer? Não. A minha primeira prole. Não tem pessoa ainda. Sim, entendi. Minha primeira prole está funcionando comigo. Os caras que tocam as trombetas, os caras que vai pros planetas, os caras que cuidam das estrelas. Não, se são seres divinos, não vai dar merda. Porque eu acho que o mal, ele... É aí que tá o problema. Porque eles seguem você, entendeu? Quem que foi o primeiro mal? Caralho, você? Não, a minha primeira criação. Não, pô, mas se eles seguem você... O Lúcifer não foi o primeiro filho de Deus? Foi. Então,
Então, ele Puta foi merda, o primeiro então a ser criado. É Então, verdade. o quesito bem e mal não é sobre bondade e maldade, e sim sobre convergência e divergência. Eu acho uma coisa que não é o que o meu criador me fez. Meu criador fala assim, você não deveria porque eu te fiz e você tem que achar tal coisa. E aí ele fala assim, caguei pra você. Aí ele fala, então vá tomar no seu cu e te jogo num lugar. E você fica lá, achando o que você quiser. Sim. A partir desse momento, você cria o primeiro conceito de bem e mal. Aí sim. Porque bem é a opinião do criador e mal é o contraponto. É o que não é a minha opinião. Exato. Então a gente pode concluir que, desde o zero, lá da base, o primeiro conceito de bem e mal não era sobre ser do bem e ser do mal. Era um ter uma opinião e ele é quem manda em tudo, e o outro tem outra opinião e pau no cu dele. Era seguir o cara ou não seguir ele. É isso. Isso. E isso era a primeira visão de bem ou mal. Que não tem nada a ver com lance ético e etc. De moral nem nada. Não tem. Era só uma divergência de opiniões. É oposição, bem dizer. Só oposição. Se eu sou do lado ao contrário do seu, eu sou mal porque você é o criador, então você define o que é bom. É só isso. Então é uma questão de opinião de quem veio primeiro e opinião de quem veio depois. Só isso. Só que aí que tá. Qual que foi a busca de Lúcifer? Busca? Por que Lúcifer se opôs? Ele queria o trono, né? Não é se ele se opôs, é que tipo, ele tentou se igualar a Deus. E como que ele fez isso? Juntando os seus... Tá, vamos trabalhar o conhecimento histórico. Lúcifer queria o conhecimento de Deus. Ele queria se igualar a Deus e o único jeito era tocando esse conhecimento que ele tinha. Então, quando ele buscou tudo isso, Deus falou assim, amigão, você e seus amigos estão malucos, vocês não vão chegar aqui, cara. Não rola, não vai dar. Você não é. Eu sou, você não é. Você é prole, você é criação, você é secundário, não vai chegar aqui. E Lúcifer queria isso, por isso que ele foi banido. Sim. Ainda não é sobre bondade e maldade, é sobre pontos divergentes. Então, a primeira busca de conhecimento da história judaico-cristã já é uma luta entre o bem e o mal. Sim. Então, buscar conhecimento é mal. Agora eu entendi! Tá. Mind blowing. Só que isso é realmente mal? Isso é realmente mal, buscar conhecimento? Não. É assim que a gente começa a se compadecer do capeta. Sim. Entendeu? É assim que a gente dá o primeiro passo a ser satanista. É isso. Não, então, e aí que tá. Não é ainda, como eu tô falando, até agora não tem bem e mal aqui. E eu nem falei sobre o demônio, eu vou chegar no demônio lá. Aqui não tem bem e mal, tem divergência de opinião. Ok. Só que aí, Deus falou assim, a minha prole não é o suficiente. Isso segundo os livros judaicos cristãos. A minha prole principal vai ser a que eu vou botar nesse planetinha aqui. Aqui eu vou botar um cara que ele vai ser a minha imagem e semelhança. E aí ele fez o tal do Adão. Seja qual for o nome que pra gente é Adão. Ok. E aí, ele colocou aquele cara lá. Que foi por causa desse cara, dessa criação, que Lúcifer bateu de frente com ele e falou assim, não, mano, eu quero ser melhor que esses caras, a gente é primário aqui, Deus falou, não, pau no seu cu, e desenvolveu que Lúcifer foi com a galera dele pro caralho, Adão ficou na terra, e Deus tá com a prole dele no céu, vamos colocar assim, né? Esses são os três meios que a gente tem. Na primeira etapa da humanidade, não existe influência do demônio. Não, pô. Do mal de Lúcifer não existe. Ele não se opõe. Não, de mal não, mas de... A primeira etapa não, eu não falei de mulher ainda. Tá. Calma que eu não botei, eu só botei o Adão ainda, calma. Vai chegar lá, relaxa. Tá precoce. Isso, aí lembrando que eu tô no judaico-cristão, então é o inteiriço, não é só a Bíblia. Aí Deus foi lá e falou assim, esse brother vai ter os animais junto com ele, mas ele vai ficar faltando alguma coisa. Crise existencial que se chama. Então eu vou dar alguém de igual pra ele, para que os dois sejam juntos felizes, resumidamente, e alcancem mais proximidade com o que a gente vive aqui. Porque Deus, ele é meio que tudo, então ele não precisa, na teoria, de outra pessoa, ou de outro dele. Os anjos, eles não foram criados para isso, então eles não precisam também disso. O ser humano já tem essa necessidade, segundo a criação. Então, Deus deu para ele uma companheira. Companheiros e companheiras. Essa companheira, que segundo a Torá, é a Lilith, que foi a primeira mulher. Ela não virou, no fim das contas, a mulher do Adão, porque ela foi criada igual ao Adão, com todos os direitos e situações iguais a do Adão. E tanto que na Torá é falado que ela nunca quis ser submissa ao Adão, sempre quis ser igual a ele, e ela não servia para ser uma boa esposa
esposa, que é um passo diferente de companheira, é tipo submissão. E aí você teria que a Lilith tinha até tem a cena básica que sempre falam dela, que ela não queria ficar por baixo dele na hora do sexo. Ah, sim. Ela não queria fazer coisas submissas a ele. Uhum. Então ela se revoltou e foi-se embora. Uhum. E aí Deus falou assim, se eu criar outro igual a Adão, vai sempre conflitar. Eu preciso criar alguém dele e não de mim. Daí vem a premissa de tirar algo do Adão, que é parte do corpo dele, e criar uma pessoa. Essa pessoa sempre seria submissa de alguma forma. Sim. Porque ela sempre seria parte dele. Você é sempre um pedaço de mim. E todo aquele lance de costela ser sempre do lado direito, etc. Né? Assim, tudo é muito simbológico, mas basicamente, quando você tira algo de alguém, essa coisa nunca vai ser maior do que você, porque ela saiu de você. Uhum. Vai ser uma fração de você. Isso. Sempre você vai estar um passo acima disso, porque saiu de você aquilo, senão nem existiria. Uhum. Da mesma forma que os humanos nunca vão ser igual deuses, porque a gente foi criado por ele. Essa é a premissa que vem se carregando. Uhum. Lembrando que, até aqui, não tem mal nem bom. Só divergência. Divergência entre Deus e Lúcifer, divergência entre Adão e Lilith. Tem divergência. Não tem mal e bom. Só que aí, depois, com o tempo, Lilith foi colocada como a mãe dos demônios, porque ela não quis acatar a ordem de Deus. É só isso. Uhum. Só que Adão não tinha que acatar ordem nenhuma. Por que ela deveria? Aí que Deus falou, não, então vou ter que fazer uma mina mais submissa aí. Aí ele foi lá, e segundo a Bíblia, ele criou a Eva. A Eva, ela já tinha esse ponto de submissão, já tinha esse ponto de estar ali pelo Adão e tudo mais. Aí, com a continuação dessa história, quando você vê que não é mais sobre opiniões, e sim sobre uma opinião que sempre manda, aparece a primeira forma de mal na história do judaico-cristão, que é quando uma influência maléfica vai naquele ser que aparentemente era o mais sensível e convence ela a tocar na árvore da vida, que é de onde tem a fruta, que tinha todo o conhecimento. Que nada mais é do que o conhecimento que a gente tem hoje. A diferença é que eles viviam num torpor que eles achavam que tudo era feliz. E aí eles comeram a fruta e acordaram. Basicamente foi isso. Se a gente for colocar em coisas mais factuais. Se fosse levar tudo que está escrito ali pro lado factual. Sim. Então você tem uma mente que era divergente, que era a de Lúcifer, se personificando num ser que a gente pode colocar como uma cobra, que voava, porque sim, afinal, uma cobra que voa a gente respeita. Maneiro pra caralho. É verdade. Porra, se chegar uma cobra voando e falar assim, amigo, come uma fruta, demorou. Eu como a fruta, sabe? Porra, quem sou eu pra não comer essa fruta? E aí, ainda mais que só tinha eu e a cobra no lugar, né? Aí vai lá e come. E aí, ela depois, Deus julga aquela situação porque esse ser que mexeu na cabeça dela, que estava mais sensível à situação, basicamente, esse ser é lá o Lúcifer, que tinha opinião diferente da de Deus. Uhum. Então, novamente, aconteceu uma parada assim, eu, por ter uma divergência com Deus, vou utilizar de uma coisa que ele criou. Aqui a gente tem a primeira versão do que é mal acontecendo, porque não era mais sobre Deus e Lúcifer, era Lúcifer utilizando alguém para fazer algo. Aí você tem a primeira essência de maldade. E aí ele quis fazer por oposição mesmo, não por... Porque ele sabia que ele não tinha como se contrapor a Deus. Sim. Então ele foi no ponto fraco, vamos dizer assim. Isso é a maldade. Se a gente for colocar no que seria bem e mal. Só que só é maldade por quê? Porque a opinião inicial de quem criou era ao contrário. Logo, para quem tem as outras opiniões, sempre vai ser o certo, o bom. Então, se a gente for colocar em suma, tudo que a gente vê que o demônio fez de mal, comumente seria de convergente, divergente ao que Deus fala. Não necessariamente por ser mal. E aí a gente entra no conceito geral do que é bom e mal. Se a gente for colocar o que é bom e o que é mal, depende de quem que é o criador do conceito. Sim. Basicamente é isso. Se você segue a Deus... Glória a Deus. A opinião dele é que vale, logo ela é boa, certa. Uhum. Se você quer a opinião do outro, você é mal e errado. Acabou. É bem simples. É tipo uma linha onde você tem esses dois pontos e acabou. Mas aí entra uma outra parada que aconteceu muito depois disso, que é quando a humanidade já começou a se difundir, se misturar e se espalhar pelo mundo, que é a parte as pessoas ainda terem um contato com esse lado místico, porque viviam muita coisa na natureza. O que é o demônio?
Muito antes da Era Medieval, no norte da Europa, existia os Balcãs, e esse lugar ele tinha muito quesito místico, né? Porque era um lugar de uma fauna muito intensa e muito diversificada. E esse foi um lugar que eles criaram uma cultura de que tudo que acontecia na vida deles tinha a ver com a natureza. E que a crença deles era que existia sempre para cada pessoa um ser de luz que direcionava a gente, que ajudava a gente como se fosse um anjinho da guarda, só que independente da relação cristã. Sim. Então todo mundo tem esse anjinho da guarda, que não deixa a gente fazer merda, que não deixa a gente morrer à toa, que a gente só vai quando for a hora e tudo mais. Uhum. Esse anjinho, ele é um ser de luz, luz pura. Ele é como se fosse uma fadinha que anda com você. Só que ninguém vê isso. Às vezes você vê porque ele vem e se mostra pra você. E isso, cada um tem o seu. Realmente, como é a ideia comum do anjo da guarda, que foi copiada, literalmente, dessa ideia. Cara, eu lembrei de Zelda agora, velho. Isso, exato, é aquilo lá mesmo. Como é que era o nome desse bicho do Zelda? Era Nave? Tá, mas como que é o nome da raça deles? Fada. Não, o nome original são os Daemons. Daemon? É Daemon. Daemon é ser de luz que anda junto. Não, eu tava falando do Zelda. Ah, você tá falando do Link, o carinha? É, tem o Link e tem a nave. Ah, tá, não, tô falando daquela bichinha fadinha que anda em volta dele. A fadinha que fica atrás. É, então, mas aquela fadinha ela é da raça dos Daemon. A raça deles chama Daemon, que é as fadas originais também vem da ideia do Daemon, que é um ser de luz que anda com você pra te ajudar. Só que o que é Daemon? Daemon é um ser de luz que vem pra te ajudar e fazer o que você quer acontecer pra você. Uhum. Isso independe da religião que você segue, isso independe do credo que você tem. Esse ser de luz tá lá pra te fazer algo. Tipo assim, ô Daemon, me ajuda aqui a ganhar um dinheiro, senão eu tô ferrado. Mas e se esse jeito de ganhar dinheiro for fora do que, por exemplo, o cristianismo prega? Aí é o demônio. É aí que o nome muda de Daemon pra Demon. Ah, Agora eu entendi! sim. Porque esses seres em volta de você estão facilitando sua vida, mas não é esse o desígnio de Deus. Uhum. Então esse ser que interfere na sua vida e que não é Deus, só pode ser mal. Sim. Então toda vez que alguém fala de um demônio, tá pegando esse Daemon e transformando ele numa coisa demonizada. A gente tá demonizando algo, a gente tá maleficando algo, independente se ele é bom ou ruim. O cristianismo tem muito disso, né? De você pegar de outras culturas e adaptar e distorcer. Muito. O tridente do capeta, o rabo, tudo. Natal, Então, Páscoa. É, exatamente. O tridente é uma das coisas mais legais que o demônio tem. Porque não é dele, é sobre plantação. Controla os mares com o tridente, tá ligado? Né? É o Aquaman novo. Mas vem do Poseidon, não vem? Não. Nem o Poseidon veio a ideia dele. Eita, cara, então não seja mais nada. Pra você ter ideia, sabe de onde que veio a ideia do formato do tridente? Do sul do Rio Nilo. Egito. É, do Egito. Putz. Se vocês procurarem aí o último coisa que o Castanhari fez sobre o Egito, lá ele não explica exatamente sobre a coisa do tridente, mas lá vocês conseguem ver exatamente a explicação pelo outro lado do que eu tô falando. É o delta do Rio Nilo? Exato. O delta do Rio Nilo são duas pequenas ilhas que são divididas por 3 vertentes do Nilo, que formam esse tridente. E esse tridente é de água. E esse tridente ele é de vida, de plantio, de colheita, de crescimento. Então ele é de poder. Só que de onde que vem esse poder? Do Egito. No que não acredita no Egito? No cristianismo. O poder deles vem do tridente. Sacou? Caramba. Sim. Logo, o tridente é a força do mal. Obviamente. E aí que tá. O nome disso é sincretismo. Quando você pega um negócio e muda o nome, mas é a mesma coisa. É tipo, sei lá, São Jorge Ogum. É o meu cara, só que cada um acredita de um jeito. O pessoal que veio da África acredita no Ogum, mas eles botaram o nome dele de Ogum e eles tinham que chamar de São Jorge aqui, senão eles tomavam chibatada até morrer. Meio que sincretizou e virou o mesmo cara. São 2 caras totalmente diferentes. Um era lá, general do César, e o outro era um guerreiro da África. Mas eles foram sincretizados para facilitar a vida. Só que o sincretismo ele não funciona só dessa forma boa. Você pode pegar um negócio que é muito bom para uma comunidade e demonificar na sua e falar assim, minha comunidade que é maior que a sua, vamos passar por cima de você e dos seus demônios. Sim. Sacou? Exato. E isso tudo é conhecimento oculto. Só que não é tão oculto. Se você pesquisar uns 2, 3 dias, você acha tudo isso. E assim foi fundado o cristianismo.
não exatamente foi fundado o cristianismo, mas é assim que o cristianismo se solidificou. Exatamente. Porque o cristianismo em si, ele era muito fraco literariamente. Não é à toa que ele se apropriou de muita cultura, de muito lugar, de muita religião, para trazer essa galera sem fazer força. O que não dava, matava. Mas Muitos elementos, né, de várias culturas, de várias religiões, os caras pegavam, né? a Páscoa Aham. não é cristã. Natal não é cristão. Solstício de primavera e de verão. Exato. Os maiores nomes cristãos de festa no ano, comumente não são cristãos naturalmente. Eles tiveram que sincretizar para trazer a galera desses outros para eles. Ou matava mesmo. O Natal, se eu não me engano, ele era nórdico. O Natal, ele é o nascimento de um outro deus, e o solstício de verão é a entrada das estações para o plantio, que é o da Páscoa. Caramba. Bugou, hein? É muita coisa. Não, pior que não é muita coisa simples. Só que assim, porra, isso é um conhecimento histórico, isso é coisa que você demora pra aprender, você tem que buscar pra caramba. E aí você vai achar muita coisa em volta disso que não é factual. Só que como essa história que eu tô te contando, que eu tô contando pra todo mundo que tá ouvindo no caso, Sim. ela é muito envolvente, muito forte, qualquer detalhe que você coloque vai parecer que também faz parte da história. Uhum. É muito fácil de em algum momento eu querer jogar uma mentirinha no meio aqui e pronto, mudar toda a história pro lado que eu quero. Sim. E é aí que entra esse lado do ocultismo, que é estudar o suficiente para você saber filtrar o que é lixo e tirar o que é fato, tirar o que é história, tirar o que é conhecimento. Então, por exemplo, eu posso garantir que com esse pouco conhecimento que eu passei para vocês, toda vez que um mago de Araque chegar em vocês e quiser fazer a mente de vocês para doutrinar para algo, vocês vão olhar e falar assim, não é assim. E eu sei que não é. Eu já não sou tão besta. Pronto, você já tem um controle, entre aspas, mágico da sua vida. Uhum. Que você já não é dominável naturalmente. E o quanto mais conhecimento você tiver, menos eles vão entrar na sua cabeça. E assim a coisa segue. Sim. E aí você vai conseguir fazer coisas para sua vida por opção e não por falta dela. Você chegou a ouvir falar da data limite? Data limite? Uhum. Ah, sim. O quê? De tipo um apocalipse, alguma coisa assim? Não, quase. Universal, quer dizer, cósmico. A data limite ela é muito baseada em coisas como, por exemplo, não só escritos, mas como que é a palavra? O que o Nostradamus fazia muito era previsão? Previsões e profecias. Essas profecias, elas são baseadas em contadores, como, por exemplo, o relógio que tinha dos maias, que falava que o mundo acabaria em 2014. Mas essas profecias, elas são ligadas a muitas coisas. Uhum. Uma delas é essa, que ela traz essa ideia de que vai chegar um momento que seria
seria como se fosse um arrebatamento, mas ele não é sobre religião, é sobre universalidade. Mas, tipo, era o fim do ciclo, não era? Só que para ter um fim dos ciclos, tem que saber o começo dele. Como a gente não tem certeza do começo dele, o fim dele não é fixável. Só que aí essa data limite, ela seria tipo assim, baseado no que a gente acha, quando fechar o ciclo vai ser mais ou menos tanto. Aí usa-se ciência pra caramba pra ver se você descobre quanto tempo de vida o universo tem, pra ver quanto tempo ele vai durar. Só que assim, como eu disse, essa ideia ela é tão errada quanto a ideia da nova ordem mundial. Por quê? Não é mensurável com tanta certeza o começo, e não é mensurável que a coisa é cíclica. Porque assim, nós aprendemos que as coisas funcionam em ciclo, mas não necessariamente elas são ciclos. Não é que a grande maioria das coisas são ciclos que elas são. A gente determinou isso por conta do tempo, por conta até mesmo da rotação da Terra, né, e etc. A gente vive em bolinha, então a gente acha que tudo é bolinha. O Réveillon mesmo, todo mundo comemora, vai ser um bagulho novo, vai ver a Terra dar uma volta. Sim, exatamente. Esse é o ano novo. É literalmente um ciclo. Vou dar um conhecimento pra vocês aqui, altamente ocultista, mas que não faz diferença nenhuma na vida saber, mas é legal. Por que se usa branco no Réveillon? Paz e harmonia, etc. Que é uma cor neutra, sei lá. Na teoria é isso. Vocês podem chutar mais aí, porque não tem nada a ver com isso que vocês estão falando, não. Vixe. Cara, paz é algo branco, algo que significa, tipo, é como se fosse uma tela branca em que ela aceita todo tipo de cor, e não sei, eu tô devagando demais. Pureza, sei lá, você apagar e escrever de novo. Apagar e escrever de novo é uma boa. Pureza, pureza. Eu tô chutando tudo, não tenho certeza. Também tô chutando. A partir depois do paz, eu tô chutando tudo. Eu vou contar um segredo pra vocês. Vocês estão ligados o que é algodão, né? A planta algodão. Ela tem uma época pra nascer, colher, tempo de vida dela. As estações que o algodão trabalham são o começo do outono até o final do inverno. Aliás, o final do verão até o começo do inverno. Ela tem uma estação e meia, basicamente. Você fala no hemisfério norte, né? Isso, que é da onde as lendas vêm, né? É da onde tudo meio que vem. Então a gente tem que, pelo menos ali, do meio do ano, aliás, até de julho até novembro, início de dezembro, é a época que você demora pra plantar e colher o algodão. Aí o que você faz com esse algodão? Enfia no cu! Faz roupa. Faz roupa. E aí, quando a roupa tá pronta, se você for fazer em larga escala, vai demorar um tempo pra fazer essa roupa. Se você colheu ela no final de novembro pro começo de dezembro, você vai colher ela ali, vai demorar um mês pra você colher e fazer roupa. Sim. Olha que coincidência estranha, as roupas brancas tá pronta no final de dezembro. Exatamente. Só que aí você vai lá e mistifica essa coisa com... A gente usa o branco porque ele é puro, porque ele acabou de ser feito, porque ele é natural, porque ele representa uma coisa nova, viva, rejuvenescida, recém-feita. Aí você bota o valor que você quiser. Basicamente é quando o algodão termina de virar roupa. E por acontecer por tanto tempo, usualmente, acabou virando uma espécie de tradição, né? E aí você vai fazendo um telefone sem fio de 800 anos. Nossa. Você vai fazer com que no final pula 3 ondinhas, bota roupa branca, você vai ter paz, prosperidade e harmonia na sua vida. Come uma lentilha, solta um fogo. O que existe ligação sem fio, cara, na humanidade. Putz. Comer lentilha. Por que a gente come lentilha no final do ano? Porque é o que tinha também quando Não, é exatamente o contrário. Porque a lentilha não é dessa época. A lentilha é um grão seco. Ele é de ser estocado. Quem que tinha estoque de coisa na era medieval? Pessoas ricas? Senhor feudal, porra. Exato. Certa resposta. Quem tinha estoque de comida de grão era o senhor feudal. Era os donos, né, os reis, era o pessoal que tinha grana. Então, quem come comida de quem tem grana é rico. Vai ter grana no próximo ano. Inclusive, eu posso dar uma aula sobre Japão feudal, hein? Muito bom. Esteja marcado. E aí que tá, no final do ano não tem plantação, porque é época de inverno no norte, né? Sobra o quê? Grão e bicho. O que a gente come no Natal? Grão e bicho. Cara, as coisas mais exóticas a gente come no Natal, nessas festas mesmo. Exótica pra gente, porque aqui no hemisfério sul dá manga todo dia. Uva passa no arroz. Grão e bicho. Aí parece que é um negócio muito foda, mas é porque era o que tinha, era lentilha pros ricos e pros pobres, nada. Agora eu imaginei no universo paralelo, tipo, os BR do universo paralelo comendo arroz e feijão no fim do ano. Ainda é grão, né? Ainda é grão. E é bicho comendo, tio. Nossa. O cara chamou os BR de bicho, não.
E aí, tem mais alguma coisa que vocês querem saber? Por enquanto, eu tô só explanando sobre crendices e coisas básicas aqui, mas aquela coisa do bem e do mal é um conceito importante que se usa muito no ocultismo. Se você quiser aprofundar, filho, eu tô aqui ouvindo já. Não, acho que... Fala o bagulho mais cabuloso que você acha, assim. O bagulho mais cabuloso? Caralho, de ocultismo? Peraí. Agora você me apertou. Cara, tem muita coisa cabulosa. Rituais. Rituais e ritos são coisas diferentes, porque rito é uma coisa, ritual é outra. Rito, ele é mais... Assim, rito, se a gente for resumir, é um tipo de ritual, só que ele envolve mais do que só pessoas conversando e fazendo um hábito. O ritual, ele envolve o lado místico e o lado físico. O rito, ele é como se fosse uma reunião de igreja. É um culto. É, um culto. O culto é um rito. Um ritual é quando, sei lá, na mente das pessoas, você mata um bode, vira de cabeça pra baixo, pinga o sangue numa vasilha, passa no corpo e mata umas 15 virgens. Você vai lá, você recita seu mantra, acende uns incensos, isso é um ritual. Isso, que também acontece no rito. A diferença é que o ritual ele tem um místico envolvido. O rito não necessariamente tem. É que o rito é periódico, né? Enquanto o ritual, não, ele não tem um período pra acontecer. Não, o ritual também tem. Os dois têm a mesma base de serem em tempo. A diferença é que o ritual tem esse lado místico. Tem esse lado espiritual, tem esse lado ligado a forças exteriores. O rito, ele é um encontro. Então dá pra dizer que o culto é um rito, enquanto o exorcismo é um ritual. O que acontece também num culto. Só que o exorcismo não entra em nenhum dos dois. Puta, o exorcismo não entra em nenhum dos dois. O exorcismo é uma prática. Ele não é nem o rito, nem o ritual. Só que esse aí demora um pouco mais. Tá, mas e o bagulho cabuloso? Então, o bagulho mais cabuloso, que até hoje eu tô aprendendo muita coisa, é o ritual mais conhecido no mundo, e todo mundo tem acesso a ele, e até hoje eu não aprendi tudo sobre ele, que é o ritual da missa. Como assim? Missa? A missa é um ritual, a missa da igreja católica é um ritual. Chama ritual da missa. Ele é um ritual. Ele envolve religião, ele envolve todo o misticismo dentro do mundo cristão, e ele tem um cara falando e dá hóstia, e tem vinho, e a cor da roupa do cara faz diferença, a toga, o manto, a cor que tá decorado o lugar. Cara, é um ritual fodástico, que ele depende de tempo, depende de situação, depende da pessoa que tá lá. Ele é muita coisa. O ritual não é à toa que quando você vai entrar pra igreja, quando você vai virar, sei lá, você quer ser um missionário, ou você quer se aprofundar e ganhar cargo na igreja, você quer virar, sei lá, um bispo, um cardeal, você aprende como se fosse uma faculdade lá dentro, porque é muita informação, muita mesmo. Cara. E fazer uma missa não é uma parada fácil, é difícil pra caramba, porque pra você ter ideia, tem mais de 40 tipos de missa. Nossa. Tem missa que é feito um dia do ano, aquele tipo de missa. Acabou, é só isso. Uma vez eu vi um padre falando que até pra exorcismo tem roupa certa, cor certa. Tudo tem, porque esse simbolismo ritualístico, entendeu? Esse ritual tem esse símbolo. Só que o exorcismo em si, como ele não é, tipo assim, como ele não se baseia numa coisa que você prevê, você não consegue prever tudo que vai estar ali, então você só leva o que, assim, você só usa o que você pode ali. Você não vai, sei lá, tem uma pessoa com demônio aqui, eu vou levar lá no Vaticano pra resolver. Não, você vai ter que fazer ali, na maioria das vezes. Então ele é uma prática. A prática, ela depende só da situação. Tipo, você anda com a sua maletinha e a situação te carrega. Então é prática. Só que o ritual da missa, cara, é muito difícil. Se você chamar um padre pra fazer um episódio de podcast e tentar perguntar pra ele quantos tipos de missa tem, você vai ter 6 episódios. Nossa. Porque é muito, cara. Tem missa específica, tem oração específica, tem roupa específica, que é a indumentária, a vestimenta, tem os artifícios, que é as coisas que usa na missa, o incensário, o aspesário. Cara, tem muita coisa na igreja católica, cara, muita. E ela é a mais comum que tem, e é muito difícil saber tudo que vai nela. Putz. Muito. Tanto de cristão que tem que come hóstia. Você acha que todos eles sabem o que tem dentro da hóstia? Cara, eu já vi divergência entre os próprios evangélicos sobre o pão que vai ser usado. Tem que ser com fermento, tem que ser sem fermento, tem que ser o pão árabe, tem que ser o pão normal, sei lá. Tipo, até entre eles tem divergência, sabe? Se for pão árabe, já é judeu, né? já nem então, é evangélico, mas é judeu. Não, eu nunca entendi esse negócio, sabe? Depende, cara. O cristianismo tem muita vertente protestante que não... Como chama? A Santa Ceia. Tipo, acho que é usado pão árabe lá. E sem fermento, se eu não me engano.
Então, naquela época não tinha outro pão, né? Então vai esse. Se você então. falar que tinha pão com fermento nessa época, isso tá muito de roleplay também. É o que Jesus pegou que tinha ali, né? Só que aí a ritualística da coisa diz que o mais correto seria usar o mesmo pão que Jesus usou. Só que aí o que acontece? Eu vou usar essa palavra, mas depois eu vou explicar. Tem uns demônios que criam outras igrejas que não precisa necessariamente usar o mesmo pão de Jesus. Por que eu usei a palavra demônio? Porque se o daemon pode ser chamado de demônio, o pastor que tem uma igreja pentecostal e faz do jeito dele, também poderia ser um demônio. Porque ele não tá fazendo igual. Igreja cardeal pentecostal do 7º dia do Triângulo Mineiro. Das Bermudas. Incendiário do Senhor no 14º Tu da dia. pitirril, tu da puta que pariu, tu de corno que amassou, e diga, fela da puta, se essa doença não passou. São 7 pés de macriado, 7 cabeças de cebola, 7 penas de urubu, 7 cabelos de cu e 7 cabeças de rola pra estar no teu cu. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ele não tá fazendo exatamente do jeito dele e não do jeito que Deus falou pra fazer, ou que do jeito que Deus fez. Então, ele tá fazendo igual Lúcifer? Exatamente. Martinho Lutero, quando criou a primeira versão da igreja evangélica, a igreja, no caso, protestante, ele tava sendo um Lúcifer? Ah, caramba. Você tá levantando questões aqui muito pertinentes. Todo evangélico é um Lúcifer? Caralho, cara, que pesado isso. Mas sim, tecnicamente. É pesado, mas tecnicamente é. Não, claro que você não é um anjo fodão, você só é um cara que é contra a ideia básica de Deus, só isso. Sim. Só isso, você nem o poder do anjo você tem. Só isso, só. Exatamente. E ainda assim, eu acho que a crença da pessoa tem que ser exatamente no que ela quer. Se você quiser acreditar no bule de ouro, acredita, cara. Seja feliz com a sua crença. Só que a nossa cultura humana foi criada em demonizar coisas, porque existia um ser, digamos assim, que queria mandar em tudo. O nome desse ser é cristianismo. Então tem muita coisa que a gente acha que é errado, que a gente vê como errado, que a gente nunca vai gostar, porque foi demonizado. Simples assim. Só que agora tá acontecendo uma revolução, né? O islamismo tá nessa pilha agora de gente querer demonizar as coisas. Porque agora que o pessoal resolveu descobrir que o islamismo existe. Se for parar pra ver mundialmente, o islamismo tá sendo bem mais visto agora do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Você falava 20 anos atrás, quando eu era moleque, falava pra alguém assim, o que é islamismo? Negócio dos árabes. Pronto, acabou. Era toda a definição que a gente tinha. É por causa da informação, né, cara? A informação aumentou muito nesse tempo. Exato, e agora a gente tem muito mais informação, logo tem muito mais julgamento, logo tem muito mais coisa pra ser feita. Só que aí que tá, se a gente tem muito mais disso, a gente pode usar esse lado ocultista, de saber filtrar, estudar, conhecer, ler os livros de onde vêm essas concepções das pessoas. Da mesma forma que a gente pode fazer com a Bíblia, a gente pode fazer com qualquer outro livro. Com Tolkien, a Torá, J.K. Rowling, coisa. Se explodisse uma bomba no mundo e, sei lá, morresse 99% do mundo, e o pessoal que viveu quisesse levar o livro do Harry Potter como uma Bíblia, a próxima humanidade ia acreditar em tudo que tá no livro do Harry Potter. Meu Deus. Acabou. Caramba, é verdade. E provavelmente eles poderiam criar magia por causa disso. Nem que seja uma magia tecnológica. Cyberpunk. É, tipo um cyberpunk. Peraí que eu vou ter que dar uma pausa aqui, só um minuto. Na verdade, eu não sei quanto tempo a gente vai continuar ainda, mas não sei que vocês queiram que eu responda mais alguma coisa. Então, cara, eu não sei. É porque é ocultismo, né, cara? Tipo, a gente não sabe sobre as coisas. Porque, assim, a dúvida só é gerada a partir do conhecimento, né? Você conhece sobre algo e aí você tem a dúvida que te leva para o próximo conhecimento. Exatamente. Até por isso que eu não tô contando muita coisa, que é pra vocês não terem milhares de perguntas, senão vai ser eterno esse papo. Mas, pelo menos até onde eu sei, vai ser muito papo. Então, eu acho que por conta disso mesmo que é bom a gente ficar aqui. Óbvio, cara, eu não sei pelo match, mas eu vou buscar muito sobre isso. Então. Com certeza. Exatamente. Então, futuramente, eu acredito que dá pra gente fazer um episódio. Isso, uma parte 2. Exato. Aí a gente fazer uma sériezinha, sabe? Não. Pode ser, aí vocês têm um tempo pra fazer uma anotação de perguntas aí, vocês já vêm com as perguntas, eu já volto com a resposta. Pelo menos o que eu souber. Beleza, demorou. Então. Vocês vêm de copa, eu vou de zap. Nossa. Então eu espero que a gente faça uma série que você, ouvinte, que está nos ouvindo, essa parte ia tirar, mas eu vou deixar. Você que está nos ouvindo, cresça junto com a gente. Você que não sabe nada sobre o ocultismo, eu gostaria muito de saber para trazer isso pro podcast e que você aprenda com a gente, junto com a gente. Então, e pesquise também, né, pô? Vai atrás também dessa caceta. E então é isso. Se você tiver alguma dúvida, mande pros nossos e-mails,
ficipodcast@gmail.com. Pergunta, se você tiver, que a gente coloca aqui também. Se tiver alguma mensagem, qualquer coisa, a gente faz uma leitura de e-mails ou a gente coloca as perguntas aqui também. A gente responde, se a gente puder responder. Se a gente não puder responder, a gente enrola e assim a gente vai. E lembrando que isso aqui não é um podcast de ocultismo, é um episódio sobre. Exatamente. Não vai cair uma tonelada de e-mail pra você. Fala sobre o Rosa Cruz, fala sobre não sei o quê, fala sobre não sei o quê. Aí pronto, mudou o nome virou Um Obscuro Cast. Exatamente, a gente tá falando sobre uma série não que o podcast vai virar. Uhum. Nós sempre teremos a linha do humor e nós não abandonaremos isso jamais. É porque nós é burros, você não pode esperar muita coisa. Né? Informação aqui é só superficial, cara. Você não consegue tirar muito daqui, não. Considerações finais dos senhores? Cara, eu tô instigado, velho. Instigado pra caralho, né, velho? Você fica curioso, porra. Eu não vou dormir, você não tá ligado. Eu vou ler. Você é louco, muito bom, muito bom. Ele, como que... eu não vou fazer uma pergunta que... Eu ia perguntar como que você sabe tudo isso, não é? Mas aí eu voltar pra sua história aqui de novo e não. Considerações finais. Eu posso resumir numa resposta bem rápida. A busca pelo conhecimento vai te gerar sempre mais conhecimento, porque você nunca vai estar saciado. Nunca. Muito Isso bom, é o mais próximo de Deus que a gente consegue chegar. Muito bom. E é verdade. E é verdade mesmo, porque é mesmo. E é porque é mesmo. Eli, considerações finais? Bom, eu agradeço pelo convite, por a gente estar falando sobre isso, e quando vocês quiserem falar mais sobre isso, vocês me avisem, a gente vai falar mais sobre isso. E para quem quiser saber mais sobre isso, não procurem o Will, abram o Google e pesquisem sobre algo. É verdade. Pesquisem sobre a coisa mais simples. Eu quero saber qual que é a formulação da Coca-Cola. Quando você descobrir, vai ter alguma coisa ali naquela formulação que você não vai saber o que é. E aí você vai buscar sobre esse negócio. Câncer. Isso aí, qualquer coisa dá. Respirar dá câncer. Tudo dá câncer, né? Vida dá câncer. E se não der câncer, dá Capricórnio, Gêmeos, dá um desses aí. É verdade. Então, assim, se sempre que você vê uma pergunta, você prontamente for buscar uma resposta, logo em breve você vai estar pesquisando por que os planetas estão rodando em volta do Sol. Muito bom. E é exatamente esse o intuito. Mind blowing. Mind blowing. Pra caralho, cara. É o que gera o estudo. Eu acho isso fantástico. E assim nós terminamos mais um episódio. Espero que vocês nos ouçam mais episódios. Curta, compartilhe, mostre seus amiguinhos e escute mais um cast. Mostra pro pastor da sua igreja, ele com certeza vai gostar. Absolutamente. Principalmente esse episódio. E de preferência, fala pro seu pastor da igreja chamar a gente pra gravar com ele. Tá cortando ele? Não tá, não. Buga, buga, buga. Então, chamem o pastor da igreja de vocês para conversar, o padre de vocês, o mentor espiritual, seja ele guru do que você quiser, chame ele para conversar. E a partir do momento que chegar numa pergunta que ele não possa ou não queira responder, procure alguém que responda. Faça isso. Se possível, traga ele para conversar com a gente. É verdade. Porque é aqui que a gente descobre. É dentro de que você vê. Você tem que estar lá dentro para ver. Sim, verdade. Foi assim que eu comecei minha longa jornada espiritual. O que acabou em 2 anos, sabe? Então é isso. Ouça mais. Já foi dito. Falou, galera. Chega. Falou. Musiquinha de fundo. Acabou.